Meu marido demorava muito pra chegar lá. Só que o motivo eu só fui descobrir depois, né? Quando eu conheci ele, em primeiro lugar, tudo com ele foi demorado, sabe? Ele não era aquele cara muito que tomava frente, que chamava logo pra sair, ou que mandava várias mensagens. Ele sempre foi demorado, em todos os sentidos. E quando eu tive relação com ele, né, eu achei que ele demorou bastante, mas eu achei que tava tudo certo, né? A gente namorou por 2 anos, ele me pediu em casamento, eu aceitei. A gente se casou e conforme o tempo de casamento foi passando, ele foi demorando ainda mais pra chegar lá, sabe? Se é que vocês me entendem. E eu não entendi o porquê, eu cheguei a ficar com a autoestima baixa, gente. Pensando, será que ele é assim porque o problema é com o meu corpo? Alguma coisa assim, né? E vamos combinar, né, mulherada? Depois de um tempo assim, tipo, quando é muito tempo, já começa a ficar incômodo, começa a machucar, não começa mais a ser um negócio gostoso. Embora ele fosse meu marido, eu tinha vergonha de falar pra ele, viu, vamos, apressa esse negócio. Gente, juro, parecia um podcast, parecia a música Faroeste Caboclo, nunca acabava. Meu marido demorava muito pra chegar lá, sabe? Só que um negócio que demorava 20 minutos no começo do relacionamento, que eu já achava estranho, depois começou a durar 25, depois 30, depois 35, depois 40, e eu estranhando, né? Até que chegou num ponto que ele não chegava mais lá de jeito nenhum, gente. E eu sempre que tinha relação com ele, eu ficava machucada. Porque, né, pá, toda hora, e o bagulho não sai, eu tava machucada e ele não chegava lá. E eu super insegura. Até que um dia na escola que eu trabalho tem uma psicóloga. E um dia, aleatoriamente, a gente tava tomando um café, comendo um lanche. E eu comentei pra ela sobre isso que tava acontecendo. Daí ela falou pra mim, viu, eu tenho 2 casos, né? Que ela tinha uma clínica, né, fora da escola. 2 casos onde os caras são viciados em masturbação. E isso atrapalha muito quando envolve uma mulher, sabe? Aí eu fiquei me questionando sobre aquilo porque eu nunca vi meu marido assistindo. Só que eu não queria chegar e perguntar pra ele, sabe? Primeiro porque ia constranger ele e segundo que ele não ia falar a verdade. Meu marido demorava muito pra chegar lá, pra finalizar. Daí, como eu não queria perguntar pra ele, eu arranjei algumas formas de tentar descobrir. E uma dessas formas foi pegar o celular dele quando ele não estava vendo e acessar, né, quais foram as pesquisas dele. E quando eu vi, gente, tinha muitas pesquisas de vários sites diferentes. E eu fiquei horrorizada quando eu vi aquilo, porque eu não imaginava, isso não passava nem na minha cabeça, que ele tinha esse vício. Depois disso não teve como, né, gente? Eu precisei chamar ele pra conversar, ele ficou todo sem graça, constrangido, mas... vocês consideram assistir como traição? Porque tem gente que considera e tem gente que não considera. Aí ele se abriu comigo, que quem ensinou ele foi o pai dele, porque o pai dele assistia, mostrou pra ele também assistir. Então era um vício o qual ele tinha contato bem desde novinho, por isso que lá no começo já demorava bastante. E aí acabava que quando ele tava com uma mulher, né, no caso eu, a esposa dele, era diferente. A pressão da mão, gente, é diferente de uma mulher e de um homem. Enfim, a questão visual dos homens. E pra gente continuar junto, eu perguntei se ele estava disposto a fazer um tratamento, né? E eu levei ele no profissional. Hoje ele faz o tratamento e já melhorou bastante, gente.